Ah, o que é o futebol, hein, Croácia? Ah, esse gosto amargo de tomar um gol no final e ser eliminado de uma grande competição. A gente aqui no Brasil lembra disso na Copa de 2022 e foi o que aconteceu com os croatas nesta tarde de segunda-feira em Leipzig. A Itália consegue um gol no final com Zaccani e garante a classificação no grupo B da Eurocopa, eliminando a Croácia. E aí a Espanha, claro, classifica-se com 9 pontos, vencendo os 3 primeiros jogos. Mas a resenha aqui é para eu trocar um pouco de ideia com vocês sobre esse jogo. Esse jogo emocionante, esse jogo absurdo que foi em Itália e Croácia. Itália e Croácia já se enfrentaram em Copa do Mundo lá em 2002, com a Croácia vencendo. Aí teve outros momentos ao longo da história também entre italianos e croatas e novamente se enfrentaram numa fase de grupos de um grande torneio. E foi, na verdade, um jogo na qual a Itália insistiu muito de forma errônea, cruzamentos e cabeceios, né? Tentativas de cruzamento na área, a única forma de agredir a Croácia, que tem uma estatura muito alta da sua zaga. E acabou sofrendo muito com isso no primeiro tempo, apesar do volume de posse de bola da Itália ter sido muito maior. Não tão maior assim no contexto geral do jogo. Mas a Itália teve volume, mas não conseguia concluir. Suzic, da Croácia, teve uma oportunidade num chute de fora da área e o Donnarumma conseguiu fazer uma defesa para salvar a Itália. Só que aí o que acontece? A Itália não veio com uma formação igual dos jogos anteriores. A Itália que entrou com o Raspador e com o Reteg do lado ofensivo, né? E ainda colocando o Di Marco, né? Mais para atacar do que ser um jogador de linha defensiva. E mesmo assim não surtiu tanto efeito. Na verdade, a Itália se classifica na base do coração, porque o segundo tempo foi um segundo tempo em que a Croácia assustou muito logo no começo, com um pênalti, graças ao VAR. O VAR vai lá e concede o pênalti para a Croácia e o Modric vai lá para bater e o Donnarumma faz uma defesa espetacular. Só que no lance seguinte, cruzamento na área e aí a zaga da Itália bate cabeça, né? Com o Darmian atrapalhando o Bastoni, aí o Budimir vai lá e escora. O Donnarumma faz uma defesa sensacional, só que a bola espirra no rebote. E aí o Di Lorenzo chegou atrasado, dormiu no lance e o Modric, que havia perdido o pênalti um minuto antes, faz o 1-0 para a Croácia. E aí vira um jogo totalmente estudado. A Itália muda, entra Fratesi, entra Scamarca, entra Federico Chiesa e o Zaccani, que veio a ser o herói dessa classificação da Itália. Mas foi difícil. A Itália encontrou muitas dificuldades para furar essa retranca da Croácia e nos acréscimos tudo parecia que a Itália ia sucumbir. Não havia reação, não havia formas como a Itália pudesse furar essa retranca, porque não havia criatividade. Barella muito cansado. E no final das contas, muitas tentativas frustradas. Primeiro, o Scamarca tentando um chute de fora da área. E aí vem um lance totalmente inusitado. O nosso querido Calafiori, muito criticado na Eurocopa por conta do seu nervosismo jogando na zaga, ele que é um jovem zagueiro, mas ele arranca com a bola no campo de ataque e a Croácia literalmente deixa o seu lado direito da defesa livre. E é aí que vem o toque do Calafiori para o Zaccani chapar lindo no ângulo do goleiro Livakovic, que nada pôde fazer. O gol aos 54 minutos, né? Sem chance alguma para o Livakovic defender. E aí complica para a Croácia desaba e logo no minuto seguinte é o apito final, né? Gol aos 53, aos 54, ao apito final, 8 minutos de acréscimo, um jogo nervoso que a Itália consegue vingar um pouquinho o que o brasileiro sentiu na Copa do Catar em 2022, quando no minuto final da prorrogação aquele lance que deixa a gente ainda com muita dor no coração, mas a Itália se classifica
no grupo B e agora aguarda o seu adversário, evidentemente, a Croácia eliminada e, claro, Luka Modric, jogador importante, 38 anos, 289 dias, marcando gol e se tornando o artilheiro, o jogador mais velho a marcar um gol no jogo oficial de Euro, superando Ivica Vastic, atacante da Áustria, nascido na Croácia, curiosamente, ele que marcou um gol de pênalti no empate entre 1-1 contra a Polônia, no duelo entre Áustria e Polônia, lá na Eurocopa de 2008, realizada na Áustria e na Suíça, jogo realizado no estádio Ernst Happel, em Viena. O Modric se tornou agora o jogador mais velho a marcar um gol em Eurocopa, mas é claro, se despede com a dor no coração da eliminação da Croácia, que uma seleção muito velha, de peças importantes já velhas, já com idades avançadas, e que tem jovens jogadores ainda a ser lapidados. Então o trabalho do Zlatko Dalic não foi tão bom na Eurocopa por conta disso, porque vive uma entre-safra e no final das contas a geração de ouro da Croácia já não era a mesma de anos atrás, inclusive vice-campeã do mundo na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Para a Itália, fica um alento para um time que precisa melhorar demais. Um time precisa ser muito mais criativo no ataque, precisa ser um pouco mais inteligente com a bola nos pés, que possa criar triangulações e não ficar nesse balão na área a todo momento, que não é a característica do futebol italiano. Muito pelo contrário, existem jogadores ali com muito mais calibre, que possam render até mais, inclusive o seu Jorginho, que não faz uma grande Eurocopa. O Di Lorenzo também muito abaixo, mas eu quero deixar um ponto aqui que valeu a luta da Itália, que nunca desistiu, mas precisa ser um time mais precisa ser um time mais inteligente com a bola nos pés. Precisa ser um time que jogue de forma mais avançada, que gere tabela, que consiga quebrar linhas adversárias. Tem o Barella, que é um meio-campista excepcional. Tem o Di Marco, que é um jogador que pode render muito mais, inclusive jogando como ala, não jogando lá atrás como linha defensiva, onde tem a responsabilidade mais de defender do que atacar, e ele tem esse passe profundo para justamente quebrar as linhas adversárias, né? Claro, Raspadori lutou muito, mas também muito abaixo. O cara que cria muito, o cara que tenta muita coisa, mas muito sem pensar. Chiesa entrou, mas também não acrescentou tanto. A Itália precisa ser um time mais coletivo em termos de inteligência com a bola. Não adianta ficar só levantando bola na área, esperando alguma coisa. Precisa ser um time que possa ter ali mais opções para fazer esse jogo rodar e cansar o adversário. Claro que posse de bola é importante, ela é, mas a Itália, nessa geração, ela é muito mais fraca que a geração de 2021 da Euro, e sem falar que tem ali ausências de jogadores muito importantes que não foram lembrados também pelo técnico Luciano Spalletti. Mas é isso, é a Itália no sufoco, esperando agora o adversário, e com certeza tem tudo para melhorar. É claro que para melhorar, os principais protagonistas desse time precisam melhorar. O caso do Jorginho, o caso do Di Marco, também o Raspador, e por que não? O Chiesa precisa ser um cara mais importante, o Scamacca, que usa 9 na Itália, precisa ser um cara mais efetivo, perdeu a vaga titular porque não fez bons jogos nas primeiras partidas, e é claro, veremos como a Itália vai se comportar agora com o duelo do mata-mata. Aí o mata-mata precisa ser muito estudado, o jogo precisa ser jogado mesmo, e é claro que precisa de repertório para conseguir ir evoluindo e passando de fase, evidentemente, na Eurocopa. Então, esse é o adendo. A Itália tem ali, claro, cria, finaliza 13 bolas no gol, mas ela só 3 no alvo. Mas precisa melhorar bastante para conseguir ter o quê? Eficiência no ataque, porque na defesa também precisa tomar
um pouco mais de cuidado, porque o gol contra a Croácia foi uma falha. Não pode falhar, apesar do Donnarumma fazer uma grande Eurocopa. Para mim, o melhor goleiro da Eurocopa até o momento, Donnarumma, com defesas espetaculares. Curtiu o vídeo, pessoal? Então deixe seu like. O seu like é muito importante. Então, o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. E é claro, se você quer me ajudar aqui, ser um colaborador ao meu trabalho, você pode ser membro do canal e ter benefícios por R$ 7,99 por mês. Você sendo um assinante aqui do canal, você terá benefícios, como por exemplo fazer uma live comigo e concorrer a brindes aqui do canal, beleza? Te vejo uma próxima aqui em vídeo de euro. Um forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.